O vapor do chá subia devagar, formando pequenas nuvens tortas no ar do meu escritório. Quando a porta se abriu sem aviso, não foi um abrir educado, foi um arrombar socialmente aceitável, daqueles que fingem urgência para mascarar arrogância. 4 homens de terno escuro entraram primeiro, como se o lugar precisasse ser inspecionado por um batalhão jurídico. Logo atrás deles veio minha irmã, Camila, com o rosto rígido demais para um dia como aquele. Era o dia da morte do meu avô. Eu estava sentada à minha mesa, uma mesa de madeira clara que eu mesma escolhi depois de 3 meses comparando preços, resistência e silêncio. Sim, silêncio, porque algumas madeiras rangem quando você apoia os cotovelos, e eu precisava de um lugar que não reclamasse comigo. Naquela manhã, eu tinha 38 anos, me sentia exausta, estranhamente calma e profundamente atenta, como se cada detalhe do mundo tivesse decidido se apresentar em câmera lenta só para mim. Sou Luciana. Trabalho como consultora de gestão patrimonial para pequenas empresas familiares, ironia suficiente para o universo rir da minha cara naquele dia. Minha rotina costuma ser previsível, contratos, planilhas, reuniões tensas e pessoas que juram que a família não precisa de papel assinado. Meu sonho sempre foi simples, viver com autonomia, trabalhar com clareza e não precisar explicar limites básicos a adultos crescidos. Naquele dia, tudo isso parecia uma piada interna do destino. Camila não perdeu tempo com cumprimentos. Nem comigo, nem com o luto. Trouxe os advogados, anunciou, como quem diz trouxe pão. Um dos homens pigarreou, outro abriu uma pasta preta, o terceiro olhou em volta avaliando o tamanho do escritório, e o quarto, o quarto estava claramente ali só para parecer importante. Um detalhe relevante, nenhum deles era meu advogado. Todos representavam Camila. Respirei fundo. Não levantei. Não fechei a cara. Fiz algo que deixou todos visivelmente desconfortáveis, fui até a pequena mesa lateral e preparei chá. Camomila, expliquei, sem que ninguém tivesse perguntado. Ajuda a acalmar. Hoje vai ser um dia longo. Camila cruzou os braços. Não temos tempo para isso, Luciana. Eu tenho, respondi, colocando a chaleira de volta no lugar. E este é o meu escritório. Silêncio. O advogado que parecia líder do grupo deu um passo à frente. Viemos tratar da herança do Sr. Augusto. Meu avô. Augusto. O homem que me ensinou a ler contratos antes de confiar em apertos de mão. Que me pagou o primeiro curso de finanças quando eu tinha 22 anos, dizendo, nunca dependa de ninguém que confunda carinho com controle. Camila respirou fundo, teatral. Vamos ser diretos, disse ela. Você vai assinar hoje. Assinar o quê? Perguntei, servindo o chá com uma calma que não era ensaiada. Ela riu. Um riso curto, seco. Não se faça. Você sempre gostou de bancar a esperta, mas isso aqui é família. Um dos advogados deslizou um calhamaço de papéis sobre minha mesa. Contratos de cessão de direitos, organizados com etiquetas coloridas. Bonitos. Bem impressos. Claramente preparados com antecedência. A ideia, continuou Camila, é simples. Você abre mão da sua parte. Evitamos desgaste. Evitamos conflitos. Levantei os olhos. Evitamos para quem? Ela se inclinou sobre a mesa. Para você. Você não tem sangue. O silêncio que veio depois não foi constrangedor. Foi educativo. Eu poderia dizer que aquilo doeu. Mas a verdade é que não foi dor. Foi clareza. Uma clareza tão limpa que quase me deu vontade de agradecer. Repete e pedi, com doçura. Camila endireitou os ombros. Você não é filha de sangue. Todo mundo sabe. O vovô ajudou você porque era generoso demais. Um dos advogados tossiu. Outro evitou meu olhar. O quarto continuou decorativo. Peguei minha xícara, dei um gole e assenti lentamente. Entendi. Camila relaxou. Sorriu. Achou que tinha vencido. Então assina. Coloquei a xícara sobre a mesa com cuidado. Não hoje. Como assim? Ela elevou a voz. Estamos aqui agora. Eu sei. Vocês invadiram meu escritório no dia da morte do meu avô com 4 advogados e nenhuma educação.
Eu notei. O advogado principal tentou intervir. Senhora Luciana, isso é apenas uma formalidade. Formalidades não costumam começar com insultos, respondi. Nem terminam com pressão emocional. Camila bateu a mão na mesa. Você sempre foi assim. Fria. Calculista. Sorri. De verdade. É meu trabalho. Levantei, recolhi os papéis com cuidado e devolvi a pasta ao advogado. Vamos fazer assim, amanhã de manhã, conversamos. Com calma. Sem invasões. Sem plateia. Hoje, eu vou viver meu luto. Você não tem esse direito. Camila disparou. Inclinei a cabeça. Tenho. E tenho algo mais importante, tempo. Eles foram embora contrariados, carregando seus ternos e suas certezas apressadas. Quando a porta se fechou, o escritório pareceu respirar comigo. Sentei novamente, olhei para a xícara de chá ainda morna e pensei no meu avô. Pensei nos documentos que ele guardava. Pensei na empresa familiar que ele construiu, na casa antiga que estava no nome dele, nos investimentos que ele administrava com rigor quase obsessivo. Camila achava que aquilo era uma corrida. Para mim, sempre foi um xadrez. Na manhã seguinte, ela descobriria que havia entrado em jogo sem conhecer as regras e que o erro dela não foi me chamar de a filha sem sangue. Foi ter subestimado tudo o que ele me ensinou. A manhã seguinte começou com um céu cinza educado demais para o que estava prestes a acontecer. Eu acordei antes do despertador, o corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta, aquele tipo de cansaço funcional, em que você sabe que não pode se dar ao luxo de desmoronar ainda. Fiz café forte, não por gosto, mas por ritual. Em dias decisivos, eu sempre repito gestos simples. Eles me lembram que, apesar do teatro alheio, ainda sou dona do meu ritmo. Tenho 38 anos, e naquela manhã eu estava serena por fora, alerta por dentro e decidida como raramente estive. Coloquei uma roupa discreta, confortável o suficiente para longas horas sentada, formal o bastante para não virar assunto. Não uso salto em dias importantes. Aprendi cedo que sapatos desconfortáveis distraem do essencial. Cheguei ao escritório 15 minutos antes do combinado. Abri as janelas, organizei a mesa e deixei apenas 3 objetos visíveis, meu notebook, um bloco de anotações e uma pasta azul marinho. Nada mais. Ambientes também falam e eu queria que o meu dissesse, aqui não se improvisa. Às 9 em ponto, Camila entrou. Dessa vez, sem os 4 advogados. Veio apenas com um. Um novo. Mais jovem. Mais confiante. Do tipo que sorri sem saber ainda se deveria. Bom dia, disse ela, seca. Bom dia, respondi. Café? Não temos tempo, repetiu, como se fosse um mantra. Sorri por dentro. Pessoas apressadas sempre acreditam que o tempo é inimigo. Nunca entendem que ele escolhe lados. O advogado sentou, abriu uma pasta e começou um discurso cuidadosamente treinado sobre a solução amigável, evitar desgaste familiar e a respeitar a memória do Sr. Augusto. Observei em silêncio. Fiz anotações. Não interrompi. Não corrigi. Deixei que falassem. Quando terminou, Camila cruzou os braços. Então? Perguntou. Fechei o bloco com calma. Antes de qualquer coisa, disse, preciso esclarecer alguns pontos. Ela revirou os olhos. Lá vem você com seus detalhes. Detalhes evitam processos longos, respondi. E eu gosto de dormir bem. Abri a pasta azul marinho. Dentro dela não havia contratos novos, nem ameaças jurídicas. Havia cópias organizadas de documentos antigos, com datas, assinaturas e observações à mão, todas feitas pelo meu avô. Vocês vieram ontem exigir que eu assinasse a herança, continuei. Mas esqueceram de uma etapa básica, verificar o que exatamente constitui essa herança. O advogado inclinou o corpo para frente. O patrimônio do Sr. Augusto é conhecido pela família. Conhecido superficialmente, corrigi. Administrado, não. Camila bufou. Você sempre gostou de se achar a escolhida. Não, respondi. Eu fui preparada.
Coloquei sobre a mesa a primeira cópia, o contrato de constituição da empresa familiar. Meu avô havia fundado aquela empresa décadas antes, começando pequeno, crescendo com disciplina. Nos últimos anos, ele havia me incluído formalmente como gestor operacional, com poderes documentados. Nada informal. Nada emocional. Essa empresa, expliquei, não faz parte do inventário comum. Ela já estava em transição administrativa. O advogado folheou o documento, o sorriso diminuindo milímetro por milímetro. Além disso, continuei, a casa antiga do centro, onde o vovô morava, estava em um fundo patrimonial privado, criado há anos. Camila empalideceu. Isso é mentira. Não respondi. É planejamento. Mostrei o estatuto do fundo. Mostrei as cláusulas. Mostrei as assinaturas. E antes que você diga que eu manipulei algo, acrescentei, todos esses documentos foram registrados quando o vovô ainda estava plenamente lúcido. Inclusive com testemunhas independentes. O advogado pigarreou. Senhora Camila, talvez seja prudente. Cala a boca, ela cortou, sem olhar para ele. Suspirei. Camila, ontem você me chamou de a filha sem sangue. Ela ergueu o queixo. E daí? Inclinei-me levemente para a frente. O vovô sabia disso desde sempre. E mesmo assim, escolheu quem cuidaria do que ele construiu. Silêncio. A herança financeira direta, continuei, é menor do que você imagina. O que tem valor real é o controle, a gestão e a continuidade. E isso, toquei a pasta, ele já decidiu. Camila riu. Um riso alto demais. Você acha que isso acaba aqui? Não respondi. Acho que começa agora. Levantei e fui até o quadro branco do escritório. Escrevi datas. Escrevi decisões. Escrevi consequências. Você pode contestar. Levar isso para a justiça. Gastar tempo, dinheiro e energia tentando provar que foi excluída injustamente. Virei-me para ela. Ou pode aceitar que tentou resolver tudo com pressa, arrogância e insultos, e errou a estratégia. O advogado fechou a pasta lentamente. Senhora Camila, disse ele, recomendo cautela. Ela me encarou com ódio aberto. Você planejou isso. Balancei a cabeça. Eu respeitei o tempo dele. Você tentou atropelar o luto. Ela se levantou abruptamente. Isso não acabou. Concordo, respondi. Ainda há inventário. Reuniões. Ajustes. Sorri, sem ironia. Mas ontem você veio aqui achando que bastava pressão. Hoje descobriu que decisões constroem caminhos, e escolhas impensadas constroem becos sem saída. Camila saiu batendo a porta. Fiquei sozinha novamente. Sentei. Respirei fundo. O cansaço finalmente tentou me alcançar, mas ainda não era hora. Peguei o celular e enviei uma única mensagem para o contador do fundo patrimonial. Vamos precisar revisar tudo. Ela vai reagir. A resposta veio rápida. Como esperado. Estou pronto. Olhei pela janela. O céu continuava cinza, mas agora parecia menos pesado. Eu não tinha vencido ainda. Mas o jogo estava oficialmente fora do alcance dela, e isso mudava tudo. Camila sempre confundiu reação com estratégia. Foi assim a vida inteira. Quando algo saía do controle dela, ela elevava o tom, reunia a plateia e apostava que o volume substituiria a razão. Eu sabia disso antes mesmo de o telefone começar a vibrar sem parar naquela tarde. E ele vibrou. Não atendi. Tenho uma regra pessoal, aprendida depois de anos lidando com clientes impulsivos e familiares dramáticos: quem perde o controle primeiro, revela a fraqueza primeiro. Então deixei o celular virado para baixo enquanto organizava documentos, respondi e-mails objetivos e seguia minha rotina como se nada estivesse acontecendo. Por dentro, eu estava tensa, mas lúcida. O tipo de tensão que não paralisa, afia. Trabalho com gestão patrimonial exige isso. Você aprende que decisões importantes raramente vêm acompanhadas de silêncio externo. Elas vêm com ruído, acusações e tentativas de desestabilização emocional.
Camila estava apenas seguindo o roteiro que sempre funcionou para ela, até deixar de funcionar. No final da tarde, o barulho mudou de forma. Não era mais ligação. Eram mensagens. Primeiro da nossa tia Regina, irmã do meu avô, uma mulher que sempre se manteve neutra demais para ser confiável. Luciana, soube que você está criando problemas desnecessários. Seu avô não gostaria disso. Respirei fundo antes de responder. Regina, estou apenas cumprindo o que foi planejado por ele. Conversamos quando quiser. Depois veio a prima Elisa, que eu mal via, mas que aparentemente agora tinha opiniões fortes. Isso está ficando feio. Família não faz isso. Sorri. Aquela frase sempre aparece quando alguém percebe que não terá vantagem. A mais interessante veio à noite. Uma mensagem longa demais para alguém que dizia estar calma. Camila. Você sempre foi ingrata. O vovô fez tudo por você e agora você retribui assim. Vai expor todo mundo, vai destruir a família por dinheiro. Você se acha melhor porque estudou, porque trabalha com isso, mas no fundo continua sendo só a menina que lhe teve pena. Li 2 vezes. Não porque doeu, mas porque confirmava exatamente o que eu precisava. Ela havia cometido o primeiro erro sério, colocar por escrito acusações emocionais sem lastro jurídico. Guardei a mensagem. Não respondi. Na manhã seguinte, descobri que Camila havia ido além. Ela convocou uma reunião familiar. Sem mim. Soube disso por acaso, quando meu pai ligou cedo demais, com aquela voz que mistura cansaço e tentativa de autoridade. Sua irmã está muito abalada, disse ele. Está dizendo coisas graves. Imagino, respondi, enquanto passava café. Ela costuma ficar assim quando perde controle. Luciana, você precisa ceder um pouco. Encostei na pia. Ceder o quê, exatamente? Silêncio do outro lado. O que foi decidido, continuei, foi decidido por ele, não por mim. Mas você está sozinha nisso, ele insistiu. Sorri, olhando pela janela. Não estou. E não estava mesmo. Naquele mesmo dia, sentei-me com André, o contador do fundo patrimonial, um homem metódico, paciente e absolutamente imune a chantagens emocionais. Ele espalhou documentos pela mesa com a tranquilidade de quem já viu famílias inteiras se desmancharem por escolhas mal pensadas. Ela está se movimentando rápido, disse ele. Isso é bom para você. Por quê? Porque pressa gera erro. E erro deixa rastro. Ele tinha razão. 2 dias depois, Camila fez o segundo movimento impulsivo, procurou um advogado especializado em disputas familiares para reverter tudo, ignorando completamente as cláusulas do fundo, os registros anteriores e, principalmente, os custos. Custos financeiros. Custos sociais. Custos emocionais. E ela não calculou nenhum deles. O processo foi protocolado com alegações frágeis, sustentadas mais em ressentimento do que em fatos. No papel, parecia forte. Na prática, era um castelo de cartas. Quando meu advogado me ligou para informar oficialmente, eu estava cansada, mas preparada. Ela vai se desgastar, ele disse. E rápido. Eu sei, respondi. Ela não sabe parar. Enquanto isso, o impacto começou a aparecer onde Camila menos esperava, na imagem dela. Ela sempre foi vista como a filha presente, a neta participativa, a quem carregava a família. Mas, ao levar a disputa para fora do círculo íntimo, expôs também comportamentos antigos, tentativas de controle, decisões unilaterais, a pressa constante em se apropriar do que não administrava. Pessoas começaram a perguntar. Investidores antigos da empresa familiar pediram esclarecimentos. Parceiros solicitaram reuniões. O barulho que Camila criou voltou para ela em forma de desconfiança. E eu? Eu continuei trabalhando. Mantive a empresa funcionando, honrei contratos, segui o plano que meu avô havia deixado. Cada ação me era documentada, cada decisão explicada. Não por medo, por consistência. Uma tarde, recebi uma ligação inesperada, a antiga secretária do meu avô, Dona Lídia, uma mulher discreta que trabalhou com ele por décadas. Ele confiava em você, disse ela, com a voz embargada.
Falava pouco, mas falava com convicção. Fechei os olhos por um instante. Obrigada. Só queria que soubesse, completou, que ele se preparou para isso. Sabia que sua irmã não aceitaria. Quando desliguei, senti algo raro naquele processo todo, alívio. Não alegria. Não vingança. Alívio. Camila, por outro lado, estava se afogando no próprio barulho. Cada nova tentativa de me pressionar gerava mais provas contra ela. Cada reunião improvisada aumentava o desgaste. Cada acusação emocional afastava possíveis aliados. Ela queria me desestabilizar. Acabou se expondo. E enquanto ela gritava, processava e se indignava, eu fazia exatamente o que meu avô me ensinou a fazer em situações assim. Deixar o tempo trabalhar a meu favor. O desgaste não aconteceu de uma vez. Ele veio em parcelas pequenas, constantes, como aquelas cobranças invisíveis que só aparecem quando já é tarde demais para ignorar. Camila não percebeu o momento exato em que deixou de ser a irmã injustiçada e passou a ser o problema que ninguém queria administrar. Eu percebi. Percebi na forma como os e-mails mudaram de tom. Antes, eram inflamados, cheios de acusações vagas e frases sublinhadas em excesso. Depois, ficaram técnicos demais para alguém que sempre desprezou detalhes. Camila estava sendo obrigada a aprender, na marrã, um idioma que nunca quis falar, o da consequência. Naquela semana, eu estava mentalmente cansada, fisicamente exausta e emocionalmente firme. Meu trabalho dobrara de volume. A empresa familiar exigia atenção constante, porque instabilidade assusta parceiros. Passei a acordar mais cedo, dormir mais tarde e revisar tudo 2 vezes. Não por medo de errar, mas porque eu sabia que qualquer deslize seria usado como munição. Meu avô sempre dizia que liderança não aparece quando tudo vai bem. Ela se revela quando alguém tenta te empurrar para fora do próprio lugar. E foi exatamente isso que Camila tentou fazer. Ela começou a ligar para antigos parceiros da empresa, insinuando que eu estava tomando decisões sem consenso. O problema? Ela nunca teve papel decisório formal. Nunca participou das reuniões estratégicas. Nunca assumiu responsabilidades operacionais. Ela só aparecia quando o resultado já estava pronto. Dessa vez, não funcionou. Um dos parceiros mais antigos, Sr. Álvaro, me ligou numa tarde chuvosa. Luciana, disse ele, sua irmã falou comigo. Respirei fundo. Imagino. Fique tranquila, continuou. Se há algo que aprendi em todos esses anos é reconhecer quem mantém a casa de pé quando o telhado começa a ceder. Agradeci. Desliguei. Fiquei alguns segundos olhando para o nada. Camila estava perdendo terreno fora do tribunal. E dentro dele, a situação não era melhor. O juiz responsável pelo caso solicitou documentação complementar. Não por curiosidade, mas por necessidade. As alegações iniciais de Camila não se sustentavam sozinhas. Exigiam provas, registros, coerência. Ela não tinha. Cada novo pedido judicial gerava mais custos. Honorários. Deslocamentos. Reuniões improdutivas. O advogado jovem que ela havia contratado no início já não parecia tão confiante. Ele fazia perguntas demais. E Camila não gostava de perguntas. Eles estão dificultando, ela reclamou em uma mensagem que, novamente, acabou registrada. Isso era para ser simples. Era simples. Para quem respeitou o processo desde o início. Enquanto isso, eu avançava em silêncio. Regularizei contratos que estavam pendentes há anos. Atualizei registros. Revisei cláusulas esquecidas. Tudo isso fazia parte de um plano maior deixado pelo meu avô, mas que ele nunca teve tempo ou saúde para concluir sozinho. Agora, eu tinha. Minha rotina virou uma sequência de decisões pequenas, mas firmes. Não havia espaço para impulsos. Eu sentia falta de descansar, de viver o luto com mais calma, mas sabia que aquele período exigia presença total. Em uma dessas noites longas, encontrei um envelope antigo no fundo de uma gaveta do escritório que fora do meu avô. Estava identificado com minha letra, de anos atrás. Dentro, uma carta. Não era um testamento. Não era uma ordem.
Era um pedido silencioso, escrito de forma simples, quase tímida. Ele falava sobre Camila. Sobre como ela sempre confundiu afeto com controle. Sobre o medo que ele tinha de que ela destruísse, por impulso, aquilo que levou uma vida inteira para construir. E sobre a confiança que depositava em mim não por sangue, mas por preparo. Fechei a carta com as mãos trêmulas. Ali, compreendi algo essencial. Eu não estava apenas defendendo um patrimônio. Estava protegendo uma escolha consciente. Quando a audiência preliminar finalmente aconteceu, Camila chegou atrasada. Irritada. Visivelmente desgastada. Tentou falar mais do que devia. Interrompeu. Contestou o tom do juiz. Demonstrou impaciência. Eu permaneci sentada, ouvi, respondi quando solicitada. Nada além disso. Ao final, a recomendação foi clara: tentativa de conciliação, revisão das alegações e suspensão temporária de algumas reivindicações. Na prática, aquilo significava uma coisa simples. Camila havia avançado demais sem sustentação. Do lado de fora, ela me encarou com os olhos cansados, mas ainda orgulhosos. Você acha que ganhou? Disse. Não, respondi. Acho que você ainda não entendeu o custo de insistir. Ela virou as costas sem responder. Naquele dia, voltei para casa sentindo algo novo. Não era a vitória. Ainda não. Era a certeza de que o caminho estava se estreitando para ela. Porque quando o tempo começa a cobrar juros, ele não aceita negociação emocional. Algumas semanas depois da audiência, o barulho cessou. Não de forma dramática, não com anúncios ou despedidas. Ele simplesmente se dissolveu. Como acontece quando alguém percebe, tarde demais, que gritar não abre portas, só revela o quanto se está distante delas. Eu senti o impacto primeiro no corpo. A tensão constante começou a diminuir. Dormi uma noite inteira sem acordar com pensamentos circulares. Continuei cansada, sim, mas agora era um cansaço honesto, daquele que vem do trabalho bem feito, não da vigilância permanente. Eu tinha 38 anos e, naquele ponto, estava emocionalmente estável, lúcida e profundamente consciente do que havia atravessado. Camila, por outro lado, entrou na fase mais difícil de todas, a da realidade sem plateia. O advogado dela pediu para sair do caso. Alegou divergência de estratégia. O segundo advogado, mais experiente, foi direto: os custos estavam se acumulando, as chances de reversão eram mínimas e insistir poderia gerar consequências financeiras ainda maiores. Ela ignorou. Mas o sistema não ignora. O juiz determinou a análise definitiva do fundo patrimonial. Documentos foram validados. Datas confirmadas. Registros cruzados. Tudo aquilo que meu avô havia preparado ao longo dos anos finalmente cumpria sua função. Não houve espetáculo. Houve formalização. Quando a decisão saiu, eu estava no escritório, revisando relatórios trimestrais da empresa. André entrou na sala sem sorrir demais, como sempre fazia quando trazia notícias importantes. Foi mantido, disse ele. Integralmente. Assenti. Fechei o notebook devagar. E Camila? O pedido dela foi arquivado. Custas atribuídas. Sem margem para novo recurso imediato. Respirei fundo. Não senti euforia. Senti encerramento. Camila não me ligou naquele dia. Nem no seguinte. Soube por terceiros que ela tentou explicar a situação para a família como um mal-entendido jurídico. Mas agora não havia mais espaço para versões convenientes. As mesmas pessoas que antes pediam que eu acedesse um pouco passaram a evitar o assunto. Não por vergonha, por entendimento tardio. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem curta dela. A mais curta de todas. Você venceu. Olhei para a tela por alguns segundos antes de responder. Não. Eu apenas respeitei o que foi decidido. Ela não respondeu. E nunca mais precisou. A empresa familiar seguiu. Cresceu de forma consistente. Parceiros se mantiveram. Processos foram profissionalizados. Nada disso aconteceu de um dia para o outro.
Foi passo a passo, decisão a decisão, exatamente como meu avô acreditava que deveria ser. A casa antiga do centro foi restaurada com cuidado e transformada em um espaço de memória e trabalho. Não virou troféu. Virou continuidade. Quanto a mim, voltei a ter rotina. Voltei a caminhar sem revisar mentalmente conversas passadas. Voltei a viver o luto com calma, agora que ele tinha espaço para existir. Um dia, preparando chá no mesmo escritório onde tudo começou, percebi a ironia completa da situação. Camila entrou achando que bastava pressão. Achou que sangue decidia tudo. Achou que gritar acelerava processos. Mas foi o silêncio, o meu e o do tempo, que resolveu. No fim, ela não perdeu porque eu ganhei. Ela perdeu porque escolheu atropelar o que exigia cuidado, porque confundiu urgência com direito e porque tentou transformar luto em vantagem. Eu venci porque permaneci. Porque ouvi. Porque esperei. Porque respeitei. E porque aprendi, muito antes daquele dia, que algumas heranças não se assinam. Se sustentam. Chegamos ao fim de mais uma encantadora de história no canal.